Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós damos seguimento à filosofia moderna, mas dessa vez nós iremos nos focar em dois movimentos filosóficos que tiveram grande importância na filosofia moderna, que é o racionalismo e o empirismo. O que nós devemos ter em vista, primeiramente, é que essa terminologia, racionalismo e empirismo, ela só foi aplicada na história da filosofia lá pelo século XIX. Então, mesmo os filósofos desse tempo, embora eles tivessem alguns pensamentos comuns, eles não se definiam como racionalistas ou como empiristas. E, basicamente, o que é esses dois movimentos, nessas duas teorias filosóficas? O racionalismo que nós iremos começar diz respeito a pensar que a origem do conhecimento está na razão, enquanto o empirismo consiste em pensar que a origem do conhecimento está na experiência. Então, primeiramente, antes de nós começarmos, nós devemos tratar um breve panorama histórico, que diz respeito basicamente ao final do século XVI e principalmente o século XVII, quando esses dois movimentos irão prosperar. Então, o que nós teremos historicamente será a Contra-Reforma, que é a reorganização da Igreja Católica para combater a Reforma Protestante com o Concílio de Trento, e que levou, entre algumas medidas, ao restabelecimento da Inquisição, ao índice de livros proibidos. Inclusive, muitos dos filósofos que nós citaremos tiveram suas obras censuradas pela Igreja Católica, assim como também o estabelecimento da Ordem dos Jesuítas para reformar a educação na Europa e também cristianizar os nativos do Novo Mundo. São algumas das medidas da Contra-Reforma. Nós teremos também várias guerras religiosas entre católicos e protestantes nesse período. Para citar algumas, a Guerra de Religião na França, de 1562 a 1598, que é entre católicos e os huguenotes, os calvinistas franceses. Nós teremos vários conflitos religiosos no Sacro Império Romano Germânico, que irão culminar depois com a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que inicialmente foi uma guerra entre católicos e protestantes nos estados alemães, mas que recebeu intervenção internacional, tornando-se uma verdadeira guerra mundial, com desdobramentos inclusive nas colônias do Novo Mundo. Então será uma guerra entre os Habsburgos e seus aliados católicos contra os protestantes, com a participação da França, que apesar de ser governada por católicos, ela entra na guerra ao lado dos protestantes, por conta da grande rivalidade que a França tinha com os Habsburgos. Essa guerra, inclusive, ela marca o declínio da hegemonia espanhola, o início da hegemonia francesa na Europa e da hegemonia anglo-holandesa nos oceanos. Nós teremos também a crise dos impérios ibéricos. Portugal será absorvido pela Espanha com a União Ibérica em 1580 e a Espanha, com a derrota na Guerra dos 30 Anos, embora ainda mantenha um grande império colonial na América, ela já não terá a mesma força que ela tinha no século de ouro, no século XVI. Nós teremos também o início do colonialismo empreendedor. Então, anteriormente nós tínhamos o colonialismo mais mercantilista, patrocinado principalmente por Espanha e Portugal. Com a ascensão de ingleses e holandeses nos oceanos, o colonialismo ele passa a ter uma perspectiva mais empreendedora, ou seja, com a questão do investimento e não apenas a extração dos recursos das áreas coloniais. Teremos também as revoluções inglesas, com a primeira revolução, ou Revolução Puritana, de 1642 a 1651, que será o primeiro ataque bem sucedido ao absolutismo, que levará
uma breve ruptura na dinastia Stuart, na Inglaterra, e o estabelecimento da ditadura do Oliver Cromwell, com a proclamação de uma república na Inglaterra. No entanto, após a morte de Cromwell, os realistas conseguem novamente tomar o poder, mas por conta das tensões que ocorrem na Inglaterra nesse período, é realizada uma segunda revolução, que é a Revolução Gloriosa, em 1688, no qual o parlamento assume definitivamente o poder na Grã-Bretanha. Nós temos também o fim do Renascimento e o início do Barroco nas artes, que vai ser caracterizado pelo contraste de cores e de temáticas, como escuro e claro, razão e fé, tradição e modernidade. E depois, mais para o século XVII, nós teremos o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que será o grande expoente do antigo regime francês, do absolutismo francês. Então, nós temos, em vários aspectos, um cenário de bastante tensão e de bastante mudança nesse período, como nós vimos anteriormente. Então, nas aulas anteriores, nós vimos como as grandes mudanças históricas na Europa e no mundo mesmo como um todo levaram a uma redefinição da filosofia. Então, por exemplo, o descobrimento da América levou à crise do pensamento antigo, já que o pensamento antigo e medieval se pautavam na ideia do mundo como 3 continentes. O descobrimento da América levará a um questionamento a respeito das autoridades antigas. Então, o saber eclesiástico, o saber medieval, assim como também o saber antigo, passam a ser questionados, o que é complementado também pela revolução científica, com a confirmação do heliocentrismo, das órbitas elípticas, do retorno do pitagorismo para a ciência, além também da reforma protestante, que vai pregar a livre interpretação dos textos sagrados, confrontando o monopólio da Igreja Católica na leitura das Sagradas Escrituras, assim como as questões políticas também, já que o sistema feudal ele rui, dando lugar ao absolutismo, sendo que nesse período também o absolutismo começa a enfrentar seus primeiros ataques, que serão bastante potencializados depois com o iluminismo. Então, como que isso vai redefinir a filosofia? A filosofia, então, primeiramente, nós temos que ter em vista o humanismo. O humanismo, lembrando, ele coloca o ser humano como sujeito de suas ações, como sujeito da própria história. Com isso, a humanidade, as ações humanas, as práticas humanas voltam a ser foco da filosofia. E da mesma forma, a revolução científica, assim como também o descobrimento da América, mostram que as autoridades do conhecimento estavam erradas, ou pelo menos incompletas. Nesse sentido, nós vamos viver um período de crise de autoridade intelectual. Então, as antigas autoridades, antigas e medievais, que pautaram praticamente toda a filosofia até então conhecida, elas começam a ser questionadas, elas começam a ser criticadas. Logo, o que nós teremos? Nós teremos, a partir desse momento, um foco cada vez maior no sujeito como centro do conhecimento. Então, essa segunda etapa da filosofia moderna, podemos dizer assim, ela irá levar ao sujeito como o centro do conhecimento. Já que as autoridades estão falidas, já que as autoridades sobre o conhecimento, as autoridades intelectuais, elas estavam equivocadas durante todo esse tempo sobre a ciência, sobre a organização do mundo, sobre política, entre outras coisas, o sujeito passa a ser o centro do conhecimento. A filosofia moderna, então, ela é subjetiva. Ela é fortemente subjetiva e tem a noção de que
o conhecimento ele só pode partir do sujeito. A questão é que haverá discordâncias de como isso pode acontecer. Afinal, se o conhecimento ele parte do sujeito, ele se deve a uma razão inata que o sujeito já possui ou a partir das experiências individuais de cada sujeito. É assim que isso vai se desdobrar no racionalismo e no empirismo. Então, o racionalismo que vai considerar a razão como principal, se não único, meio para se chegar a um conhecimento, enquanto o empirismo irá valorizar a experiência para esse fim, já que para o empirismo não existem ideias inatas, né? Aquela velha história de que o ser humano ele já nasce com ideias, ele já nasce com conhecimento preliminar, do qual se parte para se chegar a outros conhecimentos. Tal ideia foi defendida por Platão, tal ideia foi defendida também por Santo Agostinho. Então, os racionalistas, eles terão esse viés mais platônico da teoria do conhecimento, enquanto os empiristas, eles já vão partir mais dos pressupostos aristotélicos, na ideia de que os sentidos que são a forma mais preliminar de conhecimento, e a partir dos sentidos você desenvolve na memória a experiência e com a experiência a técnica e então a ciência e o conhecimento absoluto. Então nós teremos, nesse momento, é importante ressaltar, que nós teremos uma série de mudanças, podemos dizer assim, na filosofia moderna. Nós teremos o ressurgimento do ceticismo, o ceticismo, que é um movimento filosófico que descrê em tudo, podemos dizer dessa forma, é cético, ele não acredita em verdades universais. No entanto, o ceticismo, nesse sentido, o ceticismo antigo, assim como o ceticismo moderno, eles não creem ser possível chegar a uma verdade total. No entanto, nós podemos nos aproximar dessa verdade total. Não podemos saber o 100%, mas podemos saber uns 95%, vamos dizer dessa forma. Não chega a ser, de certa forma, um niilismo, no qual há uma descrença total no conhecimento. Então, os métodos científicos ordinários e o raciocínio, embora falíveis, eles não são falsos. Eles são considerados necessários para se chegar ao conhecimento. No entanto, a questão é como que nós podemos chegar ao conhecimento. Nesse sentido, nós teremos dois enfoques: o chamado conhecimento a priori e o a posteriori. O conhecimento a priori, ele vai se relacionar à operação lógica conhecida como dedução. Primeiro, o que é a priori? A priori quer dizer anteriormente. Então, você sabe de uma coisa anteriormente ao experimento, ou ao teste, ou à observação. Então, como que isso se vincula à dedução, o método dedutivo? Porque o método dedutivo, ele procura entender o particular através de princípios gerais. Então, o método dedutivo, você desenvolve uma teoria preliminar, uma teoria geral, que depois é aplicada nos contextos particulares. Então, seria mais ou menos da seguinte forma, Eu tenho uma teoria de que todos os coelhos das regiões árticas tendem a possuir uma pelagem branca no inverno. Então, essa é uma teoria geral. A partir dessa teoria geral, eu estudo os casos particulares de coelhos que ficam brancos no inverno. Então, esse é o método dedutivo. Esse método dedutivo, ou a priori, no qual você tem uma ideia antes da experimentação, quando você se embasa em teorias antes de serem provadas ou testadas, é o que vai inspirar o racionalismo, que nós começaremos a ver nessa aula. Já o outro método lógico será o a posteriori, ou como o nome sugere, posteriormente, que terá como base o método indutivo. Então, enquanto o método dedutivo, ele tem como preceito você elaborar uma teoria geral para compreender o particular, o método indutivo, ele é o contrário. A partir de vários casos particulares, você descobre um padrão,
e com isso você desenvolve uma teoria geral. Então, enquanto, por exemplo, no método dedutivo, eu presumo que os coelhos assumem uma pelagem branca no inverno para então compreender os casos particulares, no método indutivo eu estudo várias comunidades diferentes de coelhos, percebo que a pelagem deles fica branca durante o inverno e a partir daí eu desenvolvo uma teoria geral. Então, o método indutivo a posteriori, ou seja, posteriormente, ele é focado na experimentação e na observação. É o que vai inspirar o empirismo, em certo sentido. Nós teremos vários filósofos que irão depois serem considerados como racionalistas ou empiristas. No entanto, alguns que vão ter um destaque maior, podemos dizer dessa forma, seria na parte do racionalismo René Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal e Malebranche. Enquanto que do lado dos empiristas, nós teremos Francis Bacon, John Locke, Berkeley, Hume e Jeremy Bentham também. Então, esses serão alguns dos principais filósofos que nós iremos abordar nesse primeiro momento. Então, só para recontextualizar, o racionalismo e o empirismo, ambos acreditam que o sujeito seria a fonte do conhecimento, então são movimentos decorrentes dessa crise de autoridade que ocorre com as grandes transformações no mundo moderno, que colocam em xeque as explicações antigas e medievais, necessitando-se então de uma nova abordagem para a filosofia. É claro que muito da filosofia antiga e da filosofia medieval vão ser usadas por esses filósofos. No entanto, elas serão reformuladas para os novos tempos que estão sendo construídos, para os novos tempos em que esses filósofos estarão vivendo. Então, para citar algum exemplo no que tange ao conhecimento, o racionalismo ele defende que ele ocorre pelas ideias inatas, ou seja, pensamentos que existem na mente humana desde a sua origem. O empirismo acredita que o conhecimento ele vem da experiência, da percepção do mundo exterior. Com as ideias, o racionalismo fala que são inatas. E muitas vezes, alguns inclusive vão falar que elas são concedidas por Deus. Enquanto que o empirismo irá falar que as ideias são formadas pela abstração que se tem do real a partir dos nossos sentidos. No que tange à razão, o racionalismo afirma que a razão é independente da experiência, enquanto que o empirismo fala que a razão depende da experiência. Então, enquanto o racionalismo acredita que a razão existe per se, e a experiência, na verdade, só atrapalha a percepção da razão, o empirismo vai falar que a razão ela é mesmo produto da experiência. Enquanto no método, o racionalismo usa o método dedutivo, o método a priori, no qual você parte do geral para entender o particular. E o empirismo, o método indutivo, o a posteriori, no qual se parte do particular, se cria um padrão, então, para se chegar ao geral. Então, na aula de hoje, nós iremos começar a tratar sobre o racionalismo. Então, o racionalismo ele vai ter uma base no ceticismo, e principalmente na crítica à nova escolástica, chamada Escola de Salamanca, e vai considerar a razão como meio para alcançar não só o conhecimento, como a libertação do ser humano. O racionalismo ele parte das chamadas verdades evidentes. E o que seriam verdades evidentes? Seria mais ou menos a verdade matemática, seria mais ou menos o que o Platão considerava como o conhecimento puro, a chamada dianoia, que é o conhecimento dos geômetras, no qual nós temos verdades que são auto-evidentes, que não necessitam da experimentação ou da comprovação. Seria mais ou menos o seguinte aspecto: um triângulo, ele é um triângulo em sua essência por possuir 3 lados e 3 ângulos. Da mesma forma, um quadrado, ele é um quadrado pela sua característica de possuir 4 lados idênticos. São verdades auto-evidentes.
Não existe a necessidade de provar que um triângulo é um triângulo. Ele se apresenta como tal. Não existe necessidade de provar que um quadrado é um quadrado. Ele se apresenta como um tal. Então, essas que seriam as verdades autoevidentes. Não é à toa que a maioria dos filósofos racionalistas são matemáticos, são geômetras. Eles vão ter como base a geometria e a matemática pura, a matemática abstrata, como uma forma de vincular a sua teoria do conhecimento. Outra característica também é a questão de que, mesmo que a razão humana ou o raciocínio ele possa ser falho, o ser humano comete erros, isso não quer dizer que a razão ela é dispensável, muito pelo contrário, a razão ela é indispensável para se chegar ao conhecimento. No entanto, necessita-se de um método para não cometer esses equívocos. Aí cada um desses filósofos vai elaborar também um método para alcançar o verdadeiro conhecimento. Nesse sentido, a filosofia nesse momento ela acaba ficando mais científica, podemos dizer dessa forma, já que ela vai necessitando de um método mais rígido de análise do real, um método mais rígido de análise do conhecimento. Na aula de hoje, especificamente, nós iremos focar no que seria o fundador do racionalismo, embora, como eu falei, os filósofos desses movimentos não se viam como do mesmo movimento, eles tinham ideias em comum, mas tinham grandes discordâncias também, e essa definição surge posteriormente, no século XIX, os hegelianos, na verdade, na elaboração da história da filosofia, definem esse período como o período do racionalismo contra o empirismo, mas esses filósofos mesmo não se viam como ou racionalistas ou empiristas. No caso, se considerarmos como um movimento coeso o racionalismo, o que pode ser facilmente problematizado, nós consideramos então seu fundador, o francês René Descartes. René Descartes, ele nasceu na França, inclusive numa região que recebe hoje seu nome, Descartes, em 1596, e faleceu em Estocolmo, na Suécia, em 1650. Então, quem que foi René Descartes? René Descartes foi matemático, geômetra e filósofo que foi fortemente influenciado pelo ceticismo de Michel de Montaigne. Mas o que é o ceticismo de Michel de Montaigne? Só retomando, Michel de Montaigne ele escreveu vários ensaios. Um dos mais famosos é o ensaio sobre os selvagens. O ensaio sobre os selvagens, Michel de Montaigne, ele relativiza a percepção de civilização, ao afirmar que os povos indígenas também poderiam considerar os europeus bárbaros, ou o outro, ou diferentes. Com base nisso, Michel de Montaigne ele tem uma perspectiva cética da realidade, no sentido de que ele não confia em verdades universais, em verdades absolutas, ou seja, a busca pelas verdades universais acabam acarretando em dogmatismo, Dogmatismo, apenas relembrando, é quando você tem uma teoria que é reproduzida, ela não é criticada, ela é reproduzida. Já o ceticismo, ele acredita que a crítica é fundamental, inclusive para aprimorar o nosso conhecimento sobre a verdade. Nós nunca teremos um conhecimento total da verdade, como os céticos sugerem, mas nós podemos ampliá-lo gradativamente. Então, isso vai ter uma forte influência sobre René Descartes, como nós veremos. Também tinha a crença no poder crítico da razão humana individual, retomando aquela velha questão da crise da autoridade. Se não podemos confiar no Estado, na Igreja, nos senhores feudais, nem mesmo no pensamento antigo, então é a razão humana individual que irá ser a base do conhecimento. E também considerará a filosofia na tarefa de busca pelo progresso. Também tem essa característica do ceticismo de Montaigne. Devemos usar a razão para saber mais do que sabíamos
antes, né? Então, uma filosofia progressiva, né? Inclusive, embora Descartes não tratasse muito sobre história, podemos dizer dessa forma, ele irá lançar justamente as bases, né? Que, inclusive, quem vai trabalhar bastante dessa forma será o Kant depois, na ideia da história como marcha para o progresso, né? A partir da filosofia. Deixou vários textos, né? Os mais conhecidos são o Meditações e o Discurso do Método, né? No caso, os textos do Descartes, eles são autobiográficos. Isso é bastante interessante, pois, como eu disse, a filosofia nessa época ela é centrada na subjetividade. Então Descartes ele descreve como ele chegou a tal ideia, né? Como existe essa crença de que o sujeito é o centro do conhecimento, o conhecimento ele parte do sujeito. Descartes, assim como outros filósofos desse período, eles descrevem minuciosamente como eles chegaram a essas ideias. Eles usam a própria experiência pessoal para explicar como que o raciocínio foi trilhado. E, né, nós temos também, né, a valorização do indivíduo como um ser pensante. Nesse sentido, Descartes ele tem bastante a questão do testemunho do autor, né, em que ele fala que as ideias elas são individuais e não pertencentes a um grande sistema filosófico. Então, a crítica ao dogmatismo, né, a crítica à reprodução de ideias, né, o dogmatismo na filosofia é quando você tem uma reprodução muitas vezes sem crítica de ideias de um pensador antigo. Foi muito popular na filosofia helenista e na filosofia medieval, no qual alguns poucos pensadores fundavam o movimento e os discípulos apenas reproduziam as ideias desse pensador, reproduziam ou reaplicavam para novos contextos, mas dificilmente havia uma crítica mais direta às ideias iniciais. Então, no que diz respeito à formação, o Descartes teve uma formação católica, né? Ele estudou no colégio jesuíta de La Flèche e estudou também matemática, que na época passou a ser vista como linguagem da ciência, né? Com as transformações acarretadas pela Revolução Científica. Ele também participou do final da Guerra dos 30 Anos pela França, né? Lembrando que a França ela luta na Guerra dos 30 Anos, embora governada pelo Cardeal de Richelieu, que era um católico totalmente antiprotestante, a França ela luta ao lado dos protestantes contra a hegemonia dos Habsburgos. E depois ele viaja para os Países Baixos. Nesse momento, ele em 1630, ele começa a escrever um texto de ciência, de filosofia natural, chamado Tratado do Mundo, ou Tratado sobre o Mundo, em que ele faz uma explicação física e metafísica dos princípios mecanicistas, né? Lembrando, o mecanicismo é a ideia de entender o cosmos como um grande mecanismo, com leis gerais. No entanto, ele interrompe esse texto por conta do julgamento de Galileu, né? Quando Galileu ele é julgado justamente por defender essa concepção mecanicista e afirmar também que a Terra gira ao redor do Sol, que a Terra não é o centro do universo, Descartes começa a perceber que essas ideias se tornam perigosas e suspende a escrita do Tratado do Mundo. Já em 1637, ele escreve Dioptrica, Meteoros e Geometria, né, que é um texto também voltado à matemática, né, voltado à filosofia, mas que, embora o texto mesmo seja pouco conhecido, o prefácio, né, a introdução desse texto, acabou virando uma das obras magnas do Descartes. É até interessante, né, que uma das obras mais famosas do Descartes, que é o Discurso do Método, ele não era um livro próprio, mas era a introdução de Dioptrica, Meteoros e Geometria. No entanto, o livro mesmo, ele acabou caindo de certa forma no esquecimento, né? Já a introdução, em que o Descartes fala sobre a origem do conhecimento, é o que acabou sendo conhecido com mais intensidade, conhecido e reproduzido. Já em 1641 ele publica outra obra que também é bastante
popular, que é Meditações, né? Em 1644, Princípios da Filosofia, que ele sistematiza as ideias dos textos anteriores. Ele também correspondeu-se com vários pensadores da época. Em 1648, com o fim da Guerra dos 30 Anos, a pedido da princesa Elizabeth da Boêmia, ele escreve As Paixões da Alma. E, em seguida, ele vai, em 1650, né, 2 anos depois, ele acaba se juntando à corte da Rainha Cristina da Suécia, né? Rainha Cristina da Suécia, ela é bastante emblemática por ter uma corte de filósofos, né? Ela se cercou de filósofos. Ela, inclusive, será, né, uma das precursoras do que será conhecido posteriormente como despotismo esclarecido, né? Que eram príncipes ou reis que buscavam governar com a razão, né? Então Descartes, ele se junta à corte da Rainha Cristina da Suécia. No entanto, alguns meses depois ele faleceu, né? Acredita-se que teria sido de morte natural, né? Mas alguns até chegam a sugerir que teria sido envenenamento, né? Já que Descartes, ele acabou em pouco tempo ganhando muito a confiança da Rainha Cristina. Então algum outro ministro, né, ou algum outro cortesão poderia ter tentado assassiná-lo, né? Mas não se sabe ao certo. No campo da matemática, né, como ele desenvolve inclusive em dióptrica, meteoros e geometria, ele esboça também o chamado plano cartesiano, que acabou inclusive levando à fama do Descartes, né? Descartes, ele acabou desenvolvendo a geometria analítica, né? A geometria, boa parte da geometria analítica, né, que diz respeito a uma geometria mais abstrata, podemos dizer dessa forma, veio em grande parte dele, né? E um grande legado, podemos dizer assim, do Descartes é o plano cartesiano, que teria sido desenvolvido por ele como uma ferramenta para o estudo da geometria analítica. Então, tratando da filosofia de Descartes, em Discurso do Método, ele começa questionando se a racionalidade é natural ao ser humano. Ele começa perguntando: a razão é natural ao ser humano, por que o indivíduo comete falhas? Segundo ele, isso se deve ao mau uso da razão. Descartes, ele não acreditava que um indivíduo, um sujeito, não possuía razão. Para ele, todo ser consciente era dotado de razão. E claro que quando fala ser consciente, tá, isso diz respeito inclusive aos seres humanos, né? Mesmo Descartes, por exemplo, chegou a sugerir que os animais, eles tinham um cérebro tão pouco desenvolvido que eles nem mesmo sentiam dor, né? E até mesmo foi um dos defensores da ideia de que os bebês, as crianças pequenas também não sentiam dor porque tinham um cérebro pouco desenvolvido, né? Inclusive isso era um problemão, pois às vezes algumas operações médicas realizadas em crianças eram feitas sem anestesia, pois acreditava-se que não sentia dor e que o choro era apenas uma forma de comunicação primitiva. Da mesma forma com os animais, né? Descartes, ele defendeu que os animais, eles não possuíam consciência, né? E assim eles não possuíam sentimentos, né? Algo que inclusive vai ser muito questionado posteriormente. Então, né, todo ser humano, ele possui razão. Não existe ser humano sem razão. No entanto, as falhas, elas se devem ao mau uso da razão. E por isso que Descartes, ele sugere o método. O método para quê? Para colocar a razão num bom caminho. A razão existe. Ela é a base do conhecimento. No entanto, nós devemos ter um método que guie a razão para se chegar à assertiva certa. E quais seriam essas regras desse método? Qual que é o método que ele propõe? Primeiramente, a evidência. Não aceitar uma coisa como verdadeira se isso não for evidente. Então, quer dizer, na matemática, um triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Isso é evidente, não tem o que questionar. Então, não precisa. É uma verdade autoevidente. Mas a maioria das verdades que nós temos, elas não são autoevidentes. Então, tudo aquilo que não é autoevidente é suscetível à dúvida, né? O que inclusive o Descartes vai chamar de dúvida metódica. Duvide de tudo aquilo que não for evidente. Essa é a primeira regra do método cartesiano. Segundo ponto, análise.
dividir as dificuldades para uma melhor análise. Então você tem um grande problema, né? Uma grande questão a trabalhar. Você divide essa grande questão, o objeto dessa questão, em várias partes menores e analisa cada uma dessas partes separadamente, para depois fazer a terceira parte do método, que é a síntese, que é quando você trabalha esses conhecimentos mais simples até chegar nos mais complexos e depois, então, revisar e enumerar, né? Então, a análise consistiria em que exatamente? É mais ou menos o que nós fazemos nas disciplinas escolares, né? É muito complicado você ter um conhecimento pleno de história ou um conhecimento pleno de geografia ou de biologia. O que nós fazemos então? Nós dividimos esse conhecimento total em etapas. Então, biologia, nós vamos estudar a anatomia, que pode ser dividida ainda em sistema circulatório, respiratório, digestório. Na fisiologia, né? Na zoologia, a gente divide também os seres animais, né? A gente divide os cordados, né? Os condrícteis, os teícteis, né? Os pássaros, os répteis, né? Nós dividimos os conhecimentos gerais para compreendê-los melhor. Então essa que seria a análise, você dividir um grande conhecimento em partes para então analisar cada uma dessas partes separadamente. A síntese é quando você une o resultado dessa análise. Depois de compreender cada parte do conhecimento, você junta para ter um conhecimento geral. E claro, revisar e enumerar, né? É importantíssimo também, né? São regras baseadas nos estudos geométricos, inclusive. Aí então, né, outro ponto da filosofia do Descartes, né, tendo apresentado o método. Para que a ciência chegue ao conhecimento definitivo e verdadeiro, o método ele deve se formular em critérios seguros. Então, né, nesse aspecto, o Descartes ele fala que a razão ela é a base do conhecimento, mas precisa de um método preciso que se oriente nos preceitos que ele enumerou anteriormente, né? A questão da evidência, da análise, da síntese e da revisão. Embora Descartes ele fosse bastante cético, ele tinha uma crítica geral aos céticos, pois ele afirmava que existe, na verdade, um conhecimento absoluto, né? Enquanto os céticos negavam o conhecimento absoluto, Descartes falava que existe uma condição na qual existe o conhecimento absoluto, que é o que ele chamava de ponto arquimediano, né? Ponto arquimediano vem do Arquimedes, né? Do Arquimedes, que teria sido o inventor da alavanca, né? Então, a alavanca, qual que é o princípio da alavanca, né? Que existe uma barra, podemos dizer dessa forma, e uma pessoa e um objeto a ser levantado, né? Conforme a distância da pessoa ao objeto, né, ou da distância ao centro da barra, seria necessário uma força cada vez menor para levantar aquele objeto. No entanto, o ponto onde as forças se anulariam seria o chamado ponto arquimediano. Então, o ponto arquimediano, ele seria o conhecimento absoluto, as condições do conhecimento absoluto. E aí fica a grande questão: como saber qual é esse conhecimento absoluto? Como que nós podemos chegar a esse conhecimento absoluto? Bem, primeiramente, Descartes afirma que não é a tradição nem o saber adquirido, né? Pois, como nós vimos, nós estamos vivendo o período da crise das autoridades. Então, a tradição, ela de forma alguma é um meio para se alcançar ao conhecimento. Já o saber adquirido, ele acaba tendo um problema, né? Que é o quê? Ele se orienta nos sentidos. Só que os sentidos enganam. Nesse aspecto, Descartes, ele acaba pegando muito da filosofia platônica, né? Aquela questão do plano ideal e do plano sensível, né? Qual que seria essa questão? A questão de que, na verdade, o real, ele é uma projeção do ideal, que nós só teremos contato com a razão, com a filosofia, já que os nossos sentidos são enganosos, né? Às vezes os nossos olhos nos enganam, nossos ouvidos nos enganam. Como que nós podemos constituir o saber com base nos sentidos, se os próprios sentidos são enganosos? Então, os sentidos e a tradição não seriam ponto arquimediano, não seriam a base do conhecimento.
No entanto, né, como que nós podemos chegar a esse ponto arquimediano e o que fazer até chegar nele? Bem, primeiramente, como Descartes fala, deve-se duvidar de tudo que não é autoevidente. Mas enquanto nós não chegamos numa resposta total, Descartes sugere a elaboração de uma moral provisória, né? A moral provisória consiste em que, enquanto a gente não tem um conhecimento definitivo, a gente elabora o que for melhor, podemos dizer dessa forma. E essa moral provisória consiste em obedecer às leis e costumes evitando excessos e a decisão, ou seja, né, seguir as opiniões provisórias com o mesmo rigor no caso das mais seguras. Então a moral provisória, como o nome sugere, é assim: nós não sabemos qual que é o conhecimento definitivo, mas nós não podemos ficar sem nada, né? Nós não podemos ficar sem nada. Então vamos pegar o que é mais provável, o que é mais possível, até nós confirmarmos se aquilo é fato ou não é. Enquanto isso, a gente segue aquilo, né? Então, essa é a proposta do Descartes com relação à moral provisória. Ele também afirmava que o importante era mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. Embora ele tivesse essa perspectiva, de certa forma, humanista, do sujeito como centro do conhecimento, Descartes ele também tem um pé no mecanicismo, né? Já que para ele o mundo ele é regido por leis naturais. Então, não são as leis naturais do mundo que podem ser alteradas, mas os próprios desejos e paixões humanas. E cultivar a razão para alcançar o conhecimento verdadeiro, né? Então, inclusive, para você ter uma noção, Descartes ele tinha uma preocupação tão grande sobre a origem da razão, sobre a origem do conhecimento, que ele fez até alguns estudos sobre anatomia. Em Tratado do Homem, ele faz um desenvolvimento, né, sobre a função da glândula pineal no cérebro, né? Antigamente considerava-se que a glândula pineal, ela que seria a base do conhecimento, né? A base do saber, é onde residiria biologicamente a mente, né? Isso por muito tempo, até o século XIX, XX mesmo, isso era aceito, né? Que a mente, ela residia na chamada glândula pineal, né? No entanto, depois se mostrou que não é bem assim que funciona, né? A glândula pineal, embora ela tenha algumas funções importantes, ela não abriga necessariamente o conhecimento. Na verdade, todo o sistema cerebral, né, todo o sistema nervoso, né, ele abriga diferentes funções do conhecimento, né? A linguagem, a memória, o conhecimento prático se localizam em regiões diferentes do cérebro e não se concentram em apenas uma. Mas num primeiro momento havia essa preocupação. Como Descartes ele tinha um certo cientificismo, ele também tenta buscar sua resposta na anatomia. Aí chega a grande questão, né? E como então descobrir qual é a origem do conhecimento? Qual que é o ponto arquimediano, né? Onde que o conhecimento começa? Já que a maioria das verdades não são absolutas, mas existe algumas verdades que são autoevidentes, como a matemática sugere, como que nós sabemos quais são as verdades autoevidentes? É aí que Descartes ele profere sua mais famosa frase: cogito ergo sum. Penso, logo existo. O que quer dizer o penso, logo existo, né? Uma frase que também foi bastante mal interpretada ao longo do tempo. Ela é muito mais complexa do que apenas isso. Bem, o penso, logo existo diz respeito ao seguinte: com a dúvida metódica cartesiana, o indivíduo ele deve se livrar de todos os conhecimentos falsos para se chegar à razão, né? E aí, como saber que conhecimentos devem ser excluídos? Bem, primeiramente os sentidos, né? Já que os sentidos são enganosos, os sonhos, já que os sonhos eles não são reais, né? E também ele usa a famosa metáfora do gênio maligno, uma das partes mais curiosas da filosofia de Descartes, né? A metáfora do gênio maligno, ele fala assim, que um filósofo ele deve sempre suspender o seu juízo, né? Deve sempre suspeitar de tudo, permanecer na dúvida, porque vai que, por exemplo, algum demônio não está
possuindo a sua mente e fazendo você acreditar que tudo que você vê é real, né? Ele chega realmente a esse ponto algumas vezes, é uma parte até bastante abstrata, bastante metafísica da filosofia de Descartes, né? Essa ideia de que nem mesmo aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos testemunhar pode ser considerado real. E se for uma projeção de alguma entidade sobrenatural que está tentando nos enganar, né? Ele chega a questionar isso, né? Então, verdadeiro é o que não está sujeito à dúvida. Como ele propõe nos métodos, são as verdades autoevidentes. E as verdades que não são autoevidentes, nós temos que extrair toda a dúvida. Uma verdade só é verdade se não houver questionamento. Nesse sentido, também há uma discordância de Descartes com os céticos, né? Já que os céticos achavam que não havia uma verdade final. Já Descartes fala que depois de fazer muitos questionamentos, de colocar muita coisa em dúvida, chegaria um momento que não restaria dúvida. Aí nós teríamos o conhecimento geral. Os sentidos, nós até podemos aprender as coisas pelos sentidos, mas nós devemos suspendê-los e duvidar de toda essa experiência sensorial para se chegar, então, ao saber total. Então, com base nisso, Descartes desenvolve a primeira certeza, que é o quê? Para que se possa errar ou se iludir, é preciso existir. É aí que nós voltamos ao penso, logo existo, né? Então, quer dizer, como eu sei que se eu penso, eu logo existo? Como eu afirmei anteriormente, para Descartes, todo ser consciente tem razão. No entanto, os erros, eles vêm do mau uso da razão. Então, quer dizer, errar não significa ausência de razão. Pelo contrário, significa a presença de uma razão que não está se guiando pelo método correto. Com isso, então, nós sabemos o quê? Que o fato de eu errar indica que eu existo, né? O fato de eu cometer um erro, o fato de eu me iludir, indica que eu estou pensando. Enquanto eu penso, eu não posso deixar de existir. Eu não posso ser o não ser. Eu sou um ser justamente por pensar e possuir a razão, mesmo que eu erre, né? Então, o pré-requisito para a existência seria o pensar, já que a razão, ela está vinculada à existência, né? Então, para duvidar é preciso pensar, e o pensamento é imune à dúvida. Se eu existo, eu penso. Então, penso, logo existo. E na terceira meditação, né, ele acaba desenvolvendo a questão das ideias. E o que seriam as ideias? Né? Segundo ele, as ideias elas são operações de entendimento do indivíduo ou uma representação dessa operação. No entanto, existem ideias inatas. Ideias inatas são aquelas que já nascem com a gente, que não são adquiridas pela experiência. Elas levam à perfeição e ao infinito. E existem as ideias adventícias, que são formadas pela experiência e pela percepção sensorial. Essas devem ser questionadas, essas devem passar pelas dúvidas metódicas até não possuírem dúvidas nenhuma. Então, as ideias inatas, elas são autoevidentes. As ideias adventícias são aquelas que devem ser questionadas até sanar toda a dúvida. E a imaginação, que é criada pela mente a partir da experiência. No entanto, ela é enganosa também. Por fim, Descartes volta à questão do ponto arquimediano, né? Na quarta meditação, ele afirma que uma ideia é verdadeira em razão de sua adequação, que é caracterizada pela noção de ideias como modos da substância pensante. E o que seria a substância pensante? Basicamente, Deus, né? Deus, para Descartes, é a verdade absoluta. Ele é perfeito, mas o ser humano de imperfeição. Nesse sentido, ele até pega a questão alguns questionamentos da escolástica, né? O ser humano ele é imperfeito, ele não pode chegar à perfeição. No entanto, o ser humano já tem uma ideia do que é perfeição. Mesmo que o ser humano nunca alcance a perfeição, o ser humano ele sabe o que é perfeição. Como então o ser humano pode saber algo que ele nunca pode atingir? Por conta de Deus. Né, pois Deus é perfeito. Isso daí nós temos inclusive em São Tomás de Aquino, né, essa
a presença dessa ideia, né, de que uma das provas da existência de Deus é justamente a ideia de perfeição que é inatingível ao ser humano. Na quinta e na sexta meditação, Descartes afirma que Deus é o criador do mundo externo e tem o poder de conservar a substância existente. Portanto, o ponto arquimediano, o ponto de partida do conhecimento, seria Deus, segundo Descartes. Então pode perceber que, embora ele busque um método rigoroso de análise, ele não nega Deus como parte do seu sistema. Na verdade, Deus é a origem do seu sistema, né? Deus é o ponto arquimediano, pois a existência do mundo externo é garantida por Deus, e o conhecimento é a correspondência entre a ideia e a exterioridade. Então, em certo sentido, podemos falar o quê? Basicamente, lembra um pouco até a teoria da iluminação de Santo Agostinho, né? A ideia de que durante a criação, Deus, ele partilhou fagulhas de seu infinito conhecimento com os seres humanos. Os seres humanos, então, eles têm um conhecimento inato, um conhecimento primordial, que é uma parte ínfima do conhecimento eterno de Deus. Né? Por isso que algumas ideias seriam autoevidentes. Descartes, ele retoma, de certa forma, esse pensamento, mas ele reformula. Basicamente, né, Deus, como ele é o agente responsável pela existência e conservação do mundo externo, é a partir dele que nós temos a sabedoria. Então, basicamente, as ideias inatas, elas vêm de Deus, né? As ideias, as verdades que são autoevidentes, elas vêm da perfeição de Deus, que nós, seres humanos imperfeitos, seríamos incapazes de compreender. Então, a partir de Deus, nós temos as ideias inatas, e com as ideias inatas, nós temos a existência, né? Nós temos o penso que leva ao existo. Então, resumidamente, é isso, né? Resumidamente, a filosofia cartesiana, ela é fortemente vinculada à matemática, ela é racionalista, né? Então, ela questiona os sentidos, né? Descartes afirmava que a razão é o meio fundamental para se chegar ao conhecimento. No entanto, a razão deve se guiar por um método rigoroso, né? Um método que deve considerar apenas as verdades autoevidentes, que são as ideias inatas, e questionar, duvidar das ideias adventícias, que vêm da experiência e que vêm do sentido, né? As ideias inatas, então, elas viriam do ponto arquimediano, que seria Deus, e por conta delas, né, nós somos seres pensantes, nós somos seres que nos guiamos pela razão, e por pensarmos, nós existimos, pois mesmo que pensemos errado, isso só prova que nós existimos, já que para errar seria necessário existir. Então, essa é a filosofia racionalista de Descartes. Na aula que vem, nós trataremos dos outros filósofos racionalistas. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.